Olá a todos, meu nome é Guilherme Machado e nós voltamos com o estudo das sucessões, essa parte mais introdutória, parte conceitual, para continuarmos dando seguimento à análise do direito das sucessões. Então, seguem os estudos. Guilherme, entendi. Então, quando a gente trabalha com sucessão, pelo que a gente viu da última aula, pelo que a gente viu das últimas do nosso vídeo, uma vez ocorrendo o óbito, o falecimento do decujus, há uma aquisição automática de propriedade. É necessário que esses herdeiros eles aceitem essa herança? É obrigatória a aceitação? É possível abrir mão? Então aí a gente entra na questão, a aceitação e a renúncia à herança. Vamos lá. Aceitação. Então, a aceitação ela é disciplinada lá no artigo 1804, que é o ato que confirma a transmissão da herança. Então diz lá, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único, a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Então vamos lá, é necessária a aceitação? Se vimos o princípio de Droit-de-Sassine que a aquisição automática seria obrigatória essa aceitação, Maria Helena Diniz entende que não. Tá? Maria Berenice Dias entende que não. Por quê? Porque como é automático, como há uma aquisição automática, essa aceitação ela não precisava nem ser disciplinada pelo Código Civil. Você poderia retirar esse artigo 1804 porque ele não faz o menor sentido de existir. Outros autores, como Zeno Veloso, entendem que não. Ninguém pode ser constrangido a aceitar aquilo que não quer. Então ali você não pode ter uma herança, receber uma herança contra a sua vontade. Dessa forma ele entende que é necessário sim a aceitação. E aí nós temos então três modalidades de aceitação. A pessoa pode aceitar a herança de três formas diferentes. Expressamente, de acordo com o artigo 1805, através de instrumento público, fala assim, eu aceito, eu quero, manda. Ninguém rasga dinheiro. Segundo, a aceitação tácita, então o comportamento daquela pessoa vai demonstrar que ela está aceitando aquela herança, está pagando tributos, está ativamente participando dentro do inventário, está dizendo para todo mundo, formalizando contratos, já buscando, estou buscando uma casa com herança que eu vou receber. Então o comportamento demonstra de forma tácita de que aquela herança foi aceita. E o terceiro é a presumida. A presumida, a partir de 20 dias depois da abertura da sucessão, ou seja, da morte do decujus, a pessoa que tem interesse nessa questão, ela pode requerer que o juiz interpele e notifique aquele herdeiro num prazo de para que em até 30 dias ele se manifeste se ele aceita ou não. E aí, se ele não se manifestar, entra aquela regra do quem cala consente, que na verdade no direito civil ela não existe salvo se houver previsão legal. E aqui é a previsão legal. Então, a regra quem cala consente ela não se aplica ao direito civil, salvo se a lei dispuser nesse sentido. E aqui a lei dispõe nesse sentido. Olha, você não se manifestou dentro do prazo estipulado, você consentiu, você aceitou, e aí você tem a aceitação presumida. E a renúncia? É possível renunciar à herança? Claro que é possível renunciar. Você pode aceitar ou você pode renunciar. Mas essa renúncia ela tem que ser expressa e através de instrumento público ou termo judicial. E aí, sob pena de nulidade absoluta. Está lá no artigo 166, inciso 4 e inciso 5 do Código Civil. Okay? Então tem que ser expressa. Posso outorgar, posso renunciar através de procurador? Então, o entendimento aí hoje do STJ, aí temos uma decisão de 2013, de que pode ser feito por procuração, desde que a procuração seja ou siga as mesmas formalidades da renúncia. Okay? Termo judicial ou escritura pública, certo? Então, é possível por procuração? É possível por procuração, desde que siga as mesmas formalidades da renúncia. E nós temos dois tipos de renúncia, a renúncia abdicativa e a denúncia translativa ou em favorem. O que quer dizer isso? Ou você abdicativa
É a herança simples, é a renúncia simples, simplesmente renúncia. Você está renunciando à sua parte, e aí a sua parte ela vai para o bolo para ser redividida. Então, se temos 3 herdeiros, vamos considerar os 3 filhos, únicos herdeiros, não possui cônjuge, não possui companheiro, não possui nada. Então, os 3 filhos são herdeiros. Cada um vai herdar por cabeça, ou seja, 1/3 para cada um. Se um deles renuncia, a parte dele vai ser redividida entre os outros 2. Então, metade para um, metade para o outro. Outra espécie de renúncia é renúncia translativa ou in favore. O que é isso? Esse aqui renuncia, mas fala, estou renunciando em favor desse. Então, A, B, C. O A fala, eu renuncio em favor de B. Então, o B vai receber 1/3 dele, mais o 1/3 do A. Qual que é a diferença entre essas? Na primeira modalidade de renúncia, na renúncia abdicativa, não vai incidir imposto, ele não vai pagar imposto nenhum sobre aquilo que ele está renunciando. Eles é que vão pagar impostos de transmissão, né, no valor de cada parte. Okay? Na segunda situação, esse está abrindo mão em prol desse, entende-se que é como se ele estivesse aceitando e transmitindo. Então ele paga imposto para aceitar e paga imposto para transmitir. Então esses bens, esse 1/3 de bens, vai receber tributação dupla, vai pagar 2 vezes impostos. Okay? Até por isso que nós vimos, né, na prática muita fraude com relação a isso. Aquele que quer renunciar em prol de um faz um acordo com os outros 2, esse aqui fala que vai renunciar e o outro abre mão de parte ou, né, transmite depois. Para quê? Para evitar a incidência de imposto 2 vezes. Okay? Outra coisa, a renúncia, esse aqui renunciou, e aí aparece um outro bem, né? Um ano depois descobre que há um bem no estrangeiro, ou um bem que não sabia que tinha sido feito só por contrato de compra e venda, não tinha um imóvel que não tinha registro em cartório. A renúncia vale para esse aqui também? Então, uma vez que ele renunciou tudo, ele também renunciou esse bem novo que chegou? Não. Ok? Lembrando, questões abdicativas, restritivas, a gente interpreta restritivamente. Então, ele vai ter que se manifestar novamente. Ele renunciou os existentes, novos bens. E se ele quiser renunciar, ele vai ter que fazer outra renúncia. Ok? Uma observação com relação à renúncia e à aceitação, que para a gente fechar essa questão, é que tanto a renúncia quanto a aceitação são irrevogáveis, conforme a inteligência do artigo 1812 do Código Civil. Então, não posso revogar e não posso revogar a aceitação e a renúncia. Não posso voltar e dizer, ah não, desisto. Uma vez realizada, elas são irrevogáveis. Okay? Nosso próximo estudo é relacionado à exclusão da sucessão. São aquelas pessoas que são tiradas da sucessão, são excluídas da sucessão. Que muitas vezes, né, por comportamentos ou por atos praticados, elas são consideradas como se mortas estivessem para a questão de sucessão. O professor Tartucci ainda levanta a questão de que esse seria um vestígio, um resquício da morte civil, né, que seria a morte lá no direito romano, que seria uma pena onde a pessoa, por mais que viva estivesse, é como se ela estivesse morta civilmente, morta para a sociedade. Ela não pode contratar, não pode casar, não pode realizar nenhum tipo de ato, ela está civilmente morta, essa pena não existe mais, né, considerada até uma pena cruel. Mas aqui a gente teria o resquício, porque você pode ser excluído da sucessão, e aí na hora de realizar a sucessão, de verificar ali os herdeiros, essa pessoa vai ser considerada como se morta estivesse. Então nós temos 2 formas, a exclusão por indignidade e a por deserdação, né? Famoso, vou te deserdar. Então é possível? É possível a deserdação. Então vamos entender e verificar aonde eles estão. A indignidade, e aí vamos comparar, né? Antes da gente entrar em cada uma delas, porque as pessoas confundem muito indignidade de deserdação.
Deserdação, deixar de ser herdeiro. Indignidade, o comportamento indigno. Então a indignidade está lá no 1814 até 1818. A deserdação 1861 a 1865. Indignidade em matéria de sucessão legítima e testamentária. A deserdação só em matéria de sucessão testamentária. Okay? A gente vai ver que a deserdação é mais específica, ela é para testamento só. Indignidade, alcance herdeiros necessários e facultativos. Deserdação, somente herdeiros necessários. Indignidade, todas as hipóteses de indignidade valem para deserdação, mas as hipóteses de deserdação não valem para indignidade. Okay? Então, tudo que está em indignidade está em deserdação, mas nem tudo que é motivo de deserdação é motivo de indignidade. Indignidade decorre de decisão judicial. Deserdação, testamento e posterior confirmação judicial. Então, aqui, indignidade, decisão judicial. Aqui, o testador vai excluir e depois você tem que entrar com uma ação para confirmar aquilo que foi alegado pelo testador. Então, indignidade, deserdação. Vamos agora analisar a indignidade. A indignidade é um ato de amplo alcance. Na verdade, ele tem uma natureza sancionatória, né? Para afastar da relação sucessória uma pessoa que se comportou de uma forma não condizente com o que se espera de um herdeiro. Então, atentou contra a integridade física, contra a moral, contra a integridade psicológica. Então, de alguma forma, atentou contra aquela pessoa e por isso se demonstrou não digna de receber a herança e seria afastado, né? Tem caráter sancionatório. O rol ele é taxativo, então são situações taxativas. Então, por ser questão excludente, ela não autoriza a interpretação extensiva ou analogia, né, para abarcar outras situações. É só aquilo que está lá no artigo 1814. Então, vamos olhar. São excluídos, então, por indignidade. Artigo 1814. Inciso 1º. Quem houver sido autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, é importante, ou tentativa de homicídio doloso, contra pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, aí a gente tem o exemplo clássico, que é a Richthofen, que ela foi excluída porque ela participou, né, do assassinato dos pais, aqueles de quem ela receberia a herança. 2. Houver acusado caluniosamente, ou seja, calúnia, em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra, do seu cônjuge ou companheiro. Então, denunciação caluniosa, calúnia ou crimes contra a honra. Tranquilo também. 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então aqui, essa violência ou meios fraudulentos também será considerado, né? Tipo, enganou, mentiu ou coagiu, né? E aí a gente tem coação moral e coação física. Lembrando que a coação física, ela nem precisa ser analisada aqui porque é um vício de vontade, né? Não há vontade, na verdade, é a vontade inexistente, que é a coação absoluta. E a coação moral, ela depende, claro, de análise, mas ela também vai entrar aqui como violência, né? Uma violência psicológica, não uma violência física, mas uma violência psicológica. Então, qualquer uma dessas três situações, nós temos a indignidade que vai ser declarada pelo juiz, né? Tem que ser declarada em juízo, e aí vai gerar a exclusão na sucessão. Okay? E a deserdação. A deserdação ela tem que ser feita, né, como eu disse, em testamento, que vai excluir aquele herdeiro. Então, a gente tem lá quais são as hipóteses. Da 1962. Em 1962 fala que além dos casos do 1814, ou seja, esses que eu acabei de dizer, ainda autoriza a deserdação do descendente por seus
ascendentes, então o ascendente vai excluir um descendente, vai deserdar aquele descendente, né? Um filho, um pai excluindo um filho, deserdando um filho. Além daqueles casos, esses 3 casos que eu acabei de citar do 1814, e observação, quando a gente fala de descendente excluindo, sendo excluído por ascendente, ou seja, pais excluindo filhos, claro que a gente também inclui aqui cônjuge ou companheiro. Ofensa física. 2. Injúria grave. 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, né? E aí a gente lê esse por relações amorosas. Desamparo do descendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, é um desamparo, tanto um desamparo afetivo, psicológico, como um desamparo alimentar. Então, e aí quando a gente fala de desamparo alimentar, a pessoa se recusa ou se recusou, inclusive, a prestar alimentos. Entra nessa questão de alimentos que a gente já analisou. Okay? Em 1693 é o contrário, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. E aí é um filho deserdando um pai, ok? Em testamento. Ofensa física, injúria grave, mesma coisa. Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou com o marido ou companheira da filha ou da neta, mesma coisa. Relações amorosas, né? Só que relações amorosas aqui é relacionado a quem está deserdando, que seria o filho com relação ao pai. E desamparo do filho ou neto com deficiência mental grave ou enfermidade. Desamparo no mesmo sentido, desamparo afetivo, psicológico, desamparo alimentar, né? Não quis prestar alimentos, ou se recusou a prestar alimentos, ou nunca prestou alimentos. Tá? Então, o desamparo aí, lato sensu. Ok? 1964, somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Então, eu posso deserdar o meu pai ou posso deserdar o meu filho, mas eu tenho que dizer expressamente o motivo da deserdação. Não pode ser genérico. Estou deserdando o meu filho e ele sabe por quê. Não vale. Tem que fundamentar, tem que especificar por que você está sendo deserdado. O que ele fez que possibilitou, que provocou esse ato de deserdação. Okay? Qual que é o prazo e de quem que é a legitimidade para propor a primeira ação? Que seria uma ação de exclusão de herdeiro por indignidade. Né? Indignidade lá do 1814. Então, a exclusão, ó, lá em 1815, qualquer desses casos será declarada por sentença. Então, lembra, declarada por sentença, qual que é o prazo? Prazo decadencial de 4 anos a partir da abertura da sucessão. Então, abriu a sucessão, tem 4 anos, prazo decadencial de 4 anos para demandar a ação de exclusão de herdeiro por indignidade. Okay? Na hipótese do inciso 1º do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar essa exclusão do herdeiro ou legatário. Okay? Essa previsão do inciso do parágrafo 2º do 1815, que incluiu o Ministério Público para poder requerer essa exclusão, ela foi uma pressão na época no caso da Richthofen, de que o Ministério Público, né, titular da ação penal, e o inciso 1º do 1814 fala da questão, né, do crime doloso ou tentativa de crime doloso. O Ministério Público foi questionado a legitimidade ou não do Ministério Público para propor uma ação de indignidade, e aí essa pressão em 2017, a Lei 13.532 de 2017 inseriu o parágrafo 2º dando legitimidade ao Ministério Público de propor ação de exclusão de herdeiro por indignidade contra né, aí o indigno. Então o Ministério Público não tinha legitimidade e aí concedendo ao Ministério Público. Muito criticada isso, muito criticada essa questão, por quê? Porque em tese o Ministério Público ele vai agir quando você tem direitos indisponíveis. Mas aqui, lembrando, sucessões, direito patrimonial, os direitos são disponíveis. Então, em tese, seria inconstitucional esse parágrafo 2º de 1815, justamente porque o Ministério Público estaria entrando numa esfera que não lhe é permitido
pela Constituição, que seriam direitos disponíveis, ok? Mas, por enquanto, isso ainda não há nenhuma decisão. E a deserdação? Qual que é o prazo para a ação de deserdação? Na verdade, não é uma ação de deserdação, é uma ação de confirmação de deserdação. Como assim? Olha, a deserdação ela foi instituída em testamento. Então eu, testador, disse, estou deserdando o meu filho porque ele não prestou a devida assistência enquanto eu estava doente. Tem que justificar, lembra? Eu preciso apontar e justificar porque eu estou deserdando o meu filho. Depois disso, né, os herdeiros, ou aquele que se aproveita dessa deserdação, ele vai ter um prazo decadencial de 4 anos a partir da abertura para comprovar aquilo que eu aleguei. Então, é difícil? É, porque às vezes são questões pessoais, aquilo ocorreu só entre o testador e aquele que está sendo deserdado. Então, é difícil a comprovação? Muitas vezes é difícil a comprovação, mas é necessária justamente para que não ocorram aí injustiças, né? Falar, ele atentou contra a minha integridade física, mas estava eu e ele só, não tem prova, não tem nada, não sabe nem se aconteceu. Então, prazo decadencial de 4 anos a partir da abertura da sucessão, ok? E uma última questão relacionada ao direito de representação. O que é o direito de representação? Então, vamos imaginar, nós temos 2 filhos que são herdeiros do decúgio. O decúgio deixou só esses 2 filhos como herdeiros. Cada um vai herdar metade do patrimônio. Não houve testamento, não houve nada. Deixou metade do patrimônio. Um desses filhos tem mais 2 filhos. Okay? Quando o decúgio faleceu, um desses filhos, o que tem 2 filhos, era pré-morto, ou seja, já estava morto quando o pai dele morreu. Quando a gente diz que há direito de representação, esse filho, ele representa a herança. Então, os filhos dele vão receber a herança dele. Então, metade vai para esse filho vivo, a outra metade não vai para o filho morto, vai ser dividida entre os 2 filhos, os 2 netos vivos. Então, do decúgios, o filho recebe metade e os netos recebem cada um metade da metade. Então, quando a gente diz que há representação, quer dizer que ele, em tese, receberia ou ele representa aquela parte e transmite aos seus descendentes. Quando há renúncia, não há direito de representação. Então, nesses 2 casos, nesse caso, metade para cada filho. Um desses filhos renunciou, mas ele tem 2 filhos. Ele renunciando, o que ele renunciou vão para os filhos dele? Não. Ele não tem direito de representação. Então, o dele vai para o irmão dele, que vai receber tudo. Os netos não vão receber nada. No caso de renúncia, netos não irão receber nada. No caso de indignidade, esse aqui é considerado como se morto fosse, com direito de representação, ou seja, o filho declarado indigno, ele vai ser considerado morto, mas os netos vão receber o que ele receberia. Então, esse vai receber metade, esse não recebe porque ele foi declarado indigno, mas os filhos dele, ou seja, os netos, vão dividir a parte dele. Então, metade para esse irmão e metade dividido por 2, ou seja, 1/4 para cada neto. E deserdação? Deserdação tem representação, direito de representação? A lei não diz nada. E hoje, há um projeto de lei 118 de 2010, aonde equipara indignidade com deserdação. E aí seria da mesma forma, haveria direito de representação. Enquanto isso, a doutrina tem entendido o que? Olha, equipara-se aqui a deserdação, porque deserdação é questão pessoal, assim como indignidade é uma questão pessoal. Eu não posso prejudicar netos por um problema causado por filho. Então, no caso de deserdação, o entendimento é que também há representação, ou seja, o deserdado, ele não irá receber e a parte dele irá transmitir para esses 2 filhos.
metade para esse, um quarto. Assim como na indignidade, assim como quando você tem um dos herdeiros pré-morto, ou seja, morreu antes de herdar, antes daquele que ele receberia, né, a sucessão. Okay? Então aqui a gente encerra a primeira parte. Espero que tenham compreendido essas questões. Aguardo vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.